Então feche seus olhos aí. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui, Senhor, na Tua casa. Ó Deus, venha me usar, Senhor, conforme o Senhor quer, Pai. Ó Deus, eu sei que essa palavra já falou no meu coração, e eu sei que o Senhor vai tocar no coração das pessoas que estão aqui, aqueles que estão, ó Deus, com o coração abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor Jesus, venha, ó Deus, trabalhar no coração de cada um aqui, Senhor, como o Senhor trabalhou no meu, Pai. Ó Deus, me usa agora, Senhor, conforme Tu quer, que eu possa falar aquilo que o Senhor realmente quer que eu fale, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém? Amém. Vocês estão aí, né? Está todo mundo aí, né? Eu quero que você abra em Marcos 2, 21 e 22. Marcos 2, 21 e 22. Sei que vai colocar lá no telão, mas se você tiver a Bíblia, é bom abrir aí. Eu só vou ler o 21 e 22. Se não pegou aí, né? Todo mundo já abriu? Vou ler. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Aqui, né, fala de uma parábola, né? Duas parábolas, né? Da roupa e do odre. Na verdade, aqui, Jesus está falando dessa parábola para responder um questionamento ali que eles fizeram para Jesus sobre o jejum, né? Os fariseus estavam questionando a Jesus sobre o jejum. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, tá? Mas ele responde, né, que a explicação da parábola é o contraste do modelo do judaísmo, né, seguido pelos religiosos daquele tempo de Jesus, e a nova aliança, né, que não tinha como costurar a nova aliança nas práticas antigas. E o que Jesus trouxe com a nova aliança, né, não podia ser contida em estruturas rígidas, né, e inflexíveis, né. A mente precisava, deixa eu só arrumar aqui, a mente precisava ser renovada, né, para aquele novo evangelho que Jesus estava trazendo ali. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, essa parte é mais com Pedro, né. Eu quero falar sobre as nossas vidas, né? Aplicar esse versículo nas nossas vidas, né? O Lê fala que ele anota tudo, mas eu também anoto tudo, tá? Para não perder aqui o contexto. Jesus, ele usou, né, os termos que eram usados naquela época, né? Eles usavam remendar as roupas, né? Costurar as roupas e guardar os vinhos nos odres, né? E Jesus falou sobre isso ali para explicar, né? Falou em parábolas, né? Para quem pudesse entender ali, né? Mas se a gente atentar para o versículo 21 e 22, né? Ele fala do remendo novo em roupas novas e do vinho novo em odres velhos, né? Se a gente for analisar a situação, né? Se a gente for assim, parar para pensar, né? Quem realmente costuraria? Ia pegar uma roupa nova, tirar um pedaço, né? Um pedaço da roupa nova, ir lá na roupa velha e costurar, né? Só um louco faria isso, né? Quem que faria isso, se você parar para pensar? E o odre, ele era feito, né, de couro de animal, e ele era usado naquela época para guardar os vinhos. E quando você coloca, o Pedro já falou sobre isso aqui, já explicou muito bem, né, há um tempo atrás. Se você colocar o vinho novo no odre que já está velho, o vinho ele fermenta e ele expande o odre, né?
E se você colocar num odre que já está expandido, na hora que ele for expandir, o que ele vai fazer? Vai estourar. Vai rasgar aquela pele. E vai perder o vinho novo, e vai perder também o odre. É isso que Jesus estava falando, né? Então, assim, se a gente for parar para analisar, quem que vai ser o louco de fazer isso? Você vai pegar uma roupa nova, vai tirar um pedaço dela e vai lá na velha e vai costurar. Ela vai estar tão puída em volta, ela pode durar até um tempo, né? Talvez até um tempinho, até a primeira lavada, talvez, né? Até a primeira lavada você ainda consegue usar aquela roupa. Mas a hora que você põe para lavar, talvez vai puir mais e o buraco vai ficar maior, né? Então é melhor você jogar a roupa fora, a velha, e você usar a nova. Não é isso? Não é melhor? E o odre também, a mesma coisa. Você deveria colocar um vinho novo no odre novo, né? Porque aí ele vai se adaptar ali à fermentação daquele vinho. Ele vai aguentar aquela fermentação, né? Então, se a gente for parar para pensar, somente um louco faria isso, né? Só que tudo parece simples, né? Tudo é simples. Se a gente olhar para o que eu acabei de falar, tem uma lógica e você vai realmente fazer aquilo ali, né? Você vai jogar, descartar uma roupa velha e vai ficar com a nova. Mas parece simples, mas se a gente colocar isso na nossa vida, não é tão simples assim. Se a gente parar para analisar isso na nossa vida, quando Jesus começa a mexer, quando você começa a se chegar a Deus, você vê que Ele vai mexer em alguma área, né? Isso eu também. Quando Ele quer mexer em alguma área, a gente começa a enrolar, a gente começa a falar, não, aqui eu não quero, é melhor, né, ficar do jeito que está. Aí você vai fazendo o quê? Você vai remendando, né? Você, em vez de deixar o Espírito Santo fazer o que tem que fazer na sua vida, você vai costurando ali em cima, né, daquela roupa velha, né? E vai ficando, né? E aí, se não deixamos, né, Ele mudar por completo a nossa vida, a gente vai deixando remendos, né? E aí Ele quer derramar o Espírito Santo sobre você e você vai, derrama aqui nesse odre mesmo, né? Esse odre velho aqui, vai do jeito que está, né? E a gente vai enrolando. Coloca aqui nesse odre que já está deformado mesmo, não tem problema, né? Isso é eu e você, às vezes, falando isso para Jesus, né? A gente deixa a nossa vida do jeito que está e vai empurrando com a barriga, né? A gente vai deixando as coisas irem acumulando, né? Você fala, não, Jesus, não toca nisso não, não mexe nisso aqui não, deixa do jeito que está, isso aqui tá bom do jeito que está, né? E aí você vai deixando, né? E aí você vai empurrando e vamos vivendo e achando que está tudo certo, que está tudo bem. E aquilo vai sendo maquiado por um tempo, né? Um tempo você vai levando do jeito que está, né? E acaba você e eu, se a gente não deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, a gente acaba rodando em círculo, né? A gente acaba vivendo a nossa vida na mesmice e a gente não chega no objetivo que Jesus quer para mim e para a sua vida, né? Se você parar para analisar, é exatamente isso que acontece, tá? Quando eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a enxergar a minha vida também, tá? É a minha vida e a sua vida. Então a gente precisa deixar Ele nos refazer por completo, tá? A roupa velha, jogar ela fora e vinha nova. E a gente deixar Jesus refazer a nossa vida, para que Ele possa colocar o Espírito Santo dele dentro do odre novo.
dentro do odre novo, tá? E por que é tão difícil, né, permitirmos Ele nos refazer por completo? Por que é tão difícil? Faça essa pergunta para você, porque eu fiz ela para mim. Por que é tão difícil a gente deixar Ele mexer onde precisa mexer? Por quê? Né? Eu olho para a minha vida e olho para muitas vidas que não permitem, em algum momento, em alguma área da nossa vida, mexer. Por que é tão difícil? Ele mudar o que precisa ser mudado. A gente vê muitos jovens, às vezes, saindo da igreja, porque chega num ponto, né? Que ela, eu não quero isso para mim, não dá, eu não quero que mexa nessa parte, né? E a pessoa vai embora, né? Aquilo ali eu não quero que mexa, né? O que Jesus tem para derramar sobre nós já está pronto, né? Já está pronto. Quem não está pronto somos nós. Você já parou para pensar isso? O que Ele tem para derramar sobre nós já está pronto. Nós que precisamos estar prontos para receber aquilo que Ele tem para derramar, tá? O chamado é para poucos, tá? Aliás, o chamado é para todos, mas poucos escolhem Ele. O chamado é para todos, mas são poucos que escolhem Ele, né? E quanto mais você está íntimo de Deus, mais acesso você tem. E mais Ele vai derramar sobre você. Tá? Mas as pessoas, elas não querem estar próximas de Deus, porque muita coisa tem que mudar. Eu sempre cito o exemplo daquele menino, né? Que a gente foi chamar ele para vir para a igreja. Ele falou assim, não, eu não quero ir para a igreja não. Porque lá, Jesus vai mostrar o que eu preciso mudar, onde está meu erro. Mas eu falei, mas é exatamente por isso. É para isso que a gente vai na igreja, para a gente ser quebrantado, para a gente ser mudado, para a gente ser a imagem de Jesus. E aí você para pensar, a maioria dos jovens pensa assim. Eu falo jovens, né? Mas muitas pessoas pensam desse jeito. Eu não vou porque eu não quero mudar. Porque lá eu vou, vai evidenciar aquilo que está de errado em mim. Talvez com uma palavra que o pastor fala, talvez uma música que a gente canta, talvez qualquer coisa. Deus vai tocar em você. E aí, Ele está tocando para você mudar. E muitas vezes você sai da igreja do mesmo jeito que você entrou, porque você não quer deixar Ele mudar aonde precisa mudar. Tá? Então, Ele tem para fazer, o que Ele tem para fazer em nossas vidas, não é para os preferidos, né? Para aqueles escolhidos, para aqueles grupinhos de pessoas, né? É para aquele que prefere Ele. Tá? Não é para aqueles preferidos. O Espírito Santo vai ser derramado sobre o Pedro porque ele é meu preferido. Não é assim que funciona. Ele vai ser derramado sobre o Pedro porque o Pedro quer estar com ele. Vai ser derramado sobre qualquer outros aqui, sobre a Sandy, sobre o Marquinhos, sobre todos que preferem estar com ele. Tá? Não tem discriminação, distinção. São aqueles que realmente querem estar com Ele. Então, assim, o Espírito Santo, ele vai ser derramado. Mas nós precisamos primeiro consertar aquilo que precisa ser consertado. Mudar aquilo que precisa ser mudado. Né? E a gente tem muita resistência em muitas áreas da nossa vida. Às vezes você vem para a igreja, Deus está tocando em você, mas você vai adiando, você vai remendando e achando que vai dar certo daquele jeito, mas um dia aquilo vai se romper. Uma vez eu falei para uma pessoa, a pessoa falou assim, nossa, eu vou mudar de vida e vou mudar de local, eu vou casar, eu vou fazer, eu vou acontecer e vai tudo melhorar. Eu falei para essa pessoa assim, não vai melhorar. Você pode mudar lá para o Japão. Se você não consertar aquilo que está te atrapalhando primeiro dentro de você, acertar com Jesus aquilo que precisa ser consertado, você pode fazer o que você quiser. As coisas vão continuar do mesmo jeito.
Porque você vai continuar do mesmo jeito. Então, primeiro precisa ser consertado aquilo que precisa ser consertado dentro de você. Tem que ser sarado, tem que pôr para fora, você tem que chorar, tem que colocar diante de Deus, tem que perdoar, tem que fazer o que você tiver que fazer. Você tem que deixar Deus tratar você, para que você fique bem em qualquer situação. Então eu vejo muitas pessoas colocando assim, a cura, vamos dizer assim, né? A melhora em coisas, em situações. Se eu fizer isso, tudo vai mudar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona, porque o Espírito Santo ele precisa te mudar por dentro, primeiro. Ele precisa tratar você, as suas feridas, as suas dores, as suas mágoas, tá? E quando eu comecei a ler sobre isso, né, eu até pensei, né, começo de ano, tudo novo, né? E acho que nada melhor do que uma palavra dessa para nos confrontar, né? Talvez está tudo novo como? O que está novo na sua vida? Será que você deixou o Espírito Santo tratar aquilo que precisava ser tratado no ano de 2024? Igual eles falaram, não vamos esperar o acampamento chegar para as coisas mudarem. Começa a mudar agora. Você coloca uma expectativa numa data, sendo que o Espírito Santo está falando com você hoje. Como ele falou comigo. Quantas coisas eu preciso mudar? Essa palavra também foi para mim. Então, quantas coisas nós precisamos mudar? Só que a gente não adianta ficar colocando remendo. Não adianta. Eu quero ler Jeremias 18:4. Jeremias 18:4. Porque é uma palavra também, né, para Israel, mas a gente vai aplicar na nossa vida também. Jeremias 18:4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Eu vou ler de novo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aqui, o vaso se estragou aonde? Onde que o vaso se estragou? Alguém? Na mão do oleiro. Aí tem um oleiro aí, né? Sabe muito bem, entende de vaso. O vaso se estragou na mão do oleiro. E aí o que o oleiro fez? O que o oleiro fez? Foi lá e remendou o vaso? Ele tornou a fazer dele outro vaso. Outro vaso, como? Segundo, bem pareceu. Então, se você se quebrar na mão do oleiro, gente, não tenha medo, não. Ele vai fazer o que precisar fazer com você, e você não precisa ter medo. Agora, vai se quebrar em outro lugar para você ver. Vai? Tem muita gente se quebrando aí em outros lugares. E dando com a cara no chão, né? Muitos jovens se quebrando aí fora, muitas pessoas fazendo coisas assim que não agradam a Deus e quebrando a cara. Agora, se você se quebra diante do oleiro, nas mãos dele, ele vai refazer você do jeito que ele quer. Quando a gente consegue entender isso, gente, que é tudo por Ele, para Ele, é o que a gente tem aprendido aqui todos os dias. A nossa vida é dEle. As nossas vontades são as vontades dEle. Quando a gente entende isso, a gente canta essa música que a gente acabou de cantar com o maior prazer. Perdendo tudo com amor e com alegria. O perder tudo é você deixar a sua vida na mão do oleiro, deixar Ele fazer conforme tem que ser feito. O perder tudo é perder suas vontades, seus desejos. Eu vi um testemunho esses dias, eu até passei para algumas pessoas, de um jogador de futebol, não lembro o nome dele, mas ele estava falando sobre isso. Ele falou exatamente que muitas vezes
Ele falou exatamente muitas vezes que ele recebeu algumas propostas para jogar em locais que ele ia receber muito menos. Mas ele sabia que era a vontade de Deus ele ir para aquele local e ele ia. E aí, chegando lá, ele entendia para países. Ele foi até para Dubai. E ele falou que muitas vezes em Dubai ele nem jogar ele jogou. Ele falou, mas eu fui lá com um propósito. Então, assim, antes ele não era convertido. E ele fez coisas para chegar onde ele chegou que não agradavam a Deus. E ele falou, eu queria fama, eu queria jogar, eu queria... Mas ele falou, a partir do momento que eu me converti, eu entendi que eu era um instrumento usado nas mãos de Deus. E não era sobre o dinheiro. Era sobre a minha vida ser testemunho onde eu estivesse. Então, sabe, aquilo ali, eu fiquei assim, tão feliz de ouvir aquele testemunho de um rapaz novo. Já é casado, mas é novo. E o entendimento que ele tem de ser um instrumento na mão do oleiro, de ser trabalhado, de ser usado. Então é isso que a gente precisa entender. E quando a gente se quebra nas mãos do oleiro, ele vai fazer conforme tem que fazer. Né? Quantos com a vida errada, quebrada, né? E sendo quebrado aí fora. O mundo acaba quebrando muitas vidas. E aí você fica quebrado na mão errada, do jeito errado. Sendo que se você vier para Jesus e deixar Ele fazer o que Ele tiver que fazer com você, as coisas vão ser diferentes. Ele vai fazer do jeito que tem que ser feito. Às vezes a gente acha que a gente está perdendo, mas a gente não está perdendo. A gente está ganhando. Eu ouvi esse rapaz que canta essa música, o Paulo, né? Ele falando sobre isso, ele falou assim, sabe quando eu sei que eu estou certo? Quando eu sou ridículo. Aí eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Quando ele é ridículo aos olhos do mundo. Ele fala assim, eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, assim, às vezes a gente precisa ser ridículo para o mundo. Às vezes as pessoas, elas nos enxergam que a gente está fazendo coisas que não deveriam ser feitas, que a gente precisava. Você vai perder isso, você vai abrir mão disso, você vai falar não para isso. Aos olhos do mundo, você vai parecer uma pessoa ridícula. Mas para Jesus, não. Para Jesus, você está fazendo a vontade dele. Tá? Então, assim, às vezes, você está tentando se refazer com as suas próprias forças. Né? Com as suas próprias vontades. Mas quando você coloca a sua vida quebrada, do jeito que tiver, diante de Deus, Ele te refaz. Ele refaz o que Ele tiver que fazer. Tá? Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Essa semana, uma pessoa me questionou, uma pessoa que começou a fazer devocional com a gente lá, ela não é cristã, e ela falou assim para mim, Denise, eu estava fiquei pensando tanto assim, Deus ele não sabe de tudo? E eu fiquei feliz porque Deus está mexendo ali, né, no coração dela. Ela falou assim, Deus não sabe de tudo, não sabe de todas as coisas, né? Por que acontece isso? Por que a gente tem que falar? Por que a gente tem que fazer? Por que acontecem as coisas ruins com as outras? Né? E aí eu comecei a falar com ela, né? Que Deus ele estava no controle de tudo, mas que nós temos o livre-arbítrio. Ele deixa a gente fazer aquilo que a gente quer fazer. Nós precisamos tomar uma decisão, né? Nós precisamos deixar ele agir nas nossas vidas. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Tem aquela música, né, do F1 que fala: em resposta a ti, a uma ação, né? Me render a ti em adoração. Então precisa ter uma ação. Precisa ter uma ação da minha e da sua parte. Porque Deus ele só age se nós permitirmos ele agir. E eu fui explicando isso para ela, e eu fiquei feliz, porque, né, Deus está mexendo ali em alguma coisa, né? Se ela está com esse questionamento, é porque ela está. E aí eu conversei muito com ela e falei uma palavra que eu usei para uma outra pessoa, né?
Você sabe o que é contrapartida, né? Todo mundo sabe o que é contrapartida? Quem trabalha em órgão público sabe muito bem o que é uma contrapartida. Quando o governo manda uma verba para a prefeitura fazer alguma obra, a prefeitura precisa dar uma contrapartida, precisa investir um dinheiro também, tá? Então tem muita gente que fala, por que não faz essa obra, não faz aquela? Existe uma burocracia, mas a prefeitura precisa dar uma contrapartida, um valor em dinheiro, né, que o beneficiário se compromete a aplicar no negócio. Isso acontece também com uma casa financiada. Você vai financiar uma casa, não sei se alguém aqui já financiou uma casa, mas existe a contrapartida, né? A pessoa vai lá, pega um pouquinho do fundo de garantia e coloca. Se você for lá ver, eu acho que é muito difícil eles financiar completa. É uma parte, não sei se é 60%, 70%, é uma parte que é financiada. Por quê? Porque precisa ter a contrapartida da pessoa. Ela precisa estar também interessada em aplicar aquilo que ela está comprando. É o que acontece. E eu expliquei isso para a pessoa. Eu falei assim, com Deus é a mesma coisa. Ele está pronto a fazer, mas precisa ter uma contrapartida nossa. Nós precisamos estar dispostos a colocar a nossa vida à disposição dele. A renunciar a algumas coisas, a mudar muitas coisas. Então, assim, eu expliquei para essa pessoa e eu estou falando isso para você agora, porque você precisa entender que também tem que ter a sua contrapartida. Há pouco tempo, eu tinha esquecido disso, olha como é que Deus faz a gente lembrar. Eu estava tentando ajudar uma pessoa, né? E isso até me incomodou bastante, né? Mas eu fiz o Lei falou que foi até um estudo, né? De tantas folhas que deu. Mas eu fui pegando versículos na Bíblia e hoje eu fui abrir o meu carro e eu achei lá, no bagageiro, esse estudo. Eu comecei a ler e estava escrito exatamente isso lá em cima: contrapartida. Tá? Eu fiz esse estudo, coloquei isso lá e me fugiu da mente. E eu fui falar exatamente isso, já tinha anotado aqui. E eu falei, nossa, se você pegar os versículos, todos eles, eu fui colocando todos que existia uma ação que você e eu precisavam fazer. E eu fiz esse estudo, passei para essa pessoa e fui explicando para ela que ela deveria ter algumas ações. Resumindo, até hoje ela não falou mais comigo, né? Mas eu passei esse estudo para ela, falei o que eu tinha que falar e deixar Deus agir agora. Porque a pessoa, ela quer ficar no comodismo. Ela acha que não tem que fazer nada. Você é abençoado. Mas para você ser abençoado, você precisa cumprir algumas regras. Existem princípios. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Existem princípios que você precisa seguir. O que você tem feito para você ser cheio do Espírito Santo? Qual é a contrapartida que você está fazendo para você chegar no seu objetivo? Eu quero comprar um carro. Se você ficar de braços cruzados, se você não trabalhar, como você vai comprar um carro? O que você está fazendo para comprar esse carro? É a mesma coisa com Deus. Existe a contrapartida. Então, se alguém quiser depois do estudo, está lá. Acho que tem 5 folhas, tem os versículos, o que eu estou escrevendo ali embaixo. Está lá. E hoje, exatamente hoje, eu abri ele e li. Eu falei, que interessante. Eu já tinha falado sobre isso, mas em outras coisas, em outras áreas. Eu peguei várias áreas que a pessoa estava precisando ser trabalhada ali e fui passando os versículos e escrevendo algumas observações. Então, tudo, né, existe a contrapartida sua. E o que você tem feito para você mudar a sua vida, para você ser cheio, para você ser abençoado, para tudo que você tem de objetivo na sua vida, o que você tem feito? Existem princípios na Bíblia que tem que ser seguido. Aqui a gente está falando sobre você se quebrar na mão do oleiro, e deixar ele trabalhar. Ele fazer o que ele tem que fazer. Parar de remendar. Parar de tentar consertar do seu jeito. Quantos hoje querem deixar Deus refazer a sua vida por completo? Não precisa levantar a mão.
Mas tem muita gente dentro da igreja que precisa ser refeito. Tem áreas que você não quer deixar mexer. Ah, eu sou desse jeito, aqui não toca, não mexa. Aí você não chega na plenitude daquilo que Deus quer para você, da presença dEle, de ser cheio do Espírito Santo. Você quer agir como você quer, e não quer deixar Deus agir na sua vida. Se você não se quebrar na mão dEle, como que Ele vai fazer do jeito que Ele quer? Você tem que deixar Ele fazer. E Ele é especialista nisso. Nós temos aqui um especialista em vasos, né? Você colocar um vaso lá e se quebrar, se você tentar consertar, não vai ficar legal, né? Tem que fazer de novo. Não é isso? Não adianta juntar os carros. Não adianta. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e mudar aquilo que precisa mudar. Não tenha medo. Às vezes, a princípio, você fala, nossa, eu não posso ter essa mudança na minha vida. Nossa, isso aqui vai me fazer falta. Não vou deixar Deus mudar isso aqui, meu jeito. Mas quando você muda, passa um tempo, você vai ver que a melhor coisa que você fez é deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida e mudar o que tiver que mudar. Isso já aconteceu comigo. E acontece toda vez que eu vejo algo que o Espírito Santo me cobra que eu preciso mudar. Quantas vezes eu vou diante dele e falo, Deus, você precisa mudar e muda. Você precisa mexer aí, mexa. A gente não canta aquela música, mude tudo do lugar, só que a gente canta da boca para fora, a gente não deixa ele mudar o que tiver que mudar. A gente não deixa ele nos refazer como tem que ser refeito. Como que ele vai colocar o vinho novo, o Espírito Santo dentro de você, se você não deixa ele te refazer? Um odre novo. E ele ainda fica, no versículo fala, né? Que tanto o vinho vai se estragar, como o odre vai se romper. Ele está preocupado com o vinho, mas também está preocupado com o odre. Ele está preocupado comigo e com você. Mas ele só vai fazer se eu e você deixar ele refazer. Então, essa noite, essa palavra que eu tenho para você. Você deixar o Espírito Santo refazer a sua vida.